E galera, mais um vazamento no dia de hoje, o terceiro no dia 25 de agosto. Eu trouxe um vídeo mais cedo aqui no canal Sunny Play mostrando os gameplays anteriores, que eram justamente o da balada e os das praias, que estavam realmente incríveis. Mas pelo visto, quando aquele vídeo tava saindo pra vocês, o Leaker lançou mais um gameplay. Dessa vez da loja de jogos, que revela uma série de mecânicas inéditas e até mesmo confirma mecânicas que a gente já esperava pro jogo, mas não tinha certeza. Mas aí, tá curioso pra conferir o que vem por aí? Então já chega deixando o like pesado, porque a gente vai analisar todos os detalhes dessa nova gameplay vazada do GTA 6. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunny Play aqui outra vez e galera, dessa vez saiu o que pra mim foi uma das melhores gameplays do GTA 6. Olha, não é porque ela mostrou uma cena de tirar o fôlego, como foi a da vista aérea, ou até mesmo detalhes ultra realistas, né, como a gente viu lá na loja de sapatos, entre outros gameplays. Mas essa gameplay foi uma das que mais revelou mecânicas que a gente vai encontrar no jogo, e até mesmo algumas coisas que a gente já tava esperando, mas não tinha certeza se sairia na versão final, ou até mesmo algumas que vazamentos antigos apontavam que já tinham sido descartadas, mas não foi bem isso que a gente viu. E bom, o gameplay começa do lado de fora de um complexo de lojas, como se fosse um shopping de bairro. E aí dá pra ver uma série de veículos estacionados ali, desde vans, SUVs, e olha, o nível de detalhes é impressionante, tá? Eu sei que eu tô falando isso basicamente todo o vídeo, mas é porque, de fato, não tem outra descrição melhor, rapaziada. Quando eu pauso o gameplay, ainda mais em alta qualidade, parece uma foto, sabe? Parece um print de um filme ou algo do tipo. Realmente é muito impressionante como a Rockstar Games conseguiu chegar no equilíbrio perfeito do gráfico parecer fotorrealista, mas sem perder as características dos jogos da série GTA. E dá pra ver que o Jason passa perto de uma SUV que aparenta ser inspirada na Suburban e aparece o ícone de interação no porta-mala do carro, que dá a induzir que o Jason pode até mesmo forçar a tranca do porta-mala e pegar alguma coisa que tiver ali. E o humor da Rockstar Games tá muito ácido nesse jogo, rapaziada. Tipo, basicamente toda cena de gameplay que vazou tem alguma piadinha com alguma conotação, ou aquelas piadinhas clássicas de quinta série. E nesse gameplay não é diferente. Uma das lojas que aparece ali tem o nome de WHS, e embaixo tem o significado dessa sigla, que é We Have Holes, tipo, nós temos buracos. E tem outras conotações também, tá? Mas basicamente essa é uma loja de sapatos. Então o Jason vai pra frente da loja de games e pega ali no seu inventário os binóculos. O que dá a entender, né, que o Jason não tem um celular ali ainda. Ou nessa build que o Cyberleak tem, não tem o celular disponível. Pelo detalhe do jogo, pelo nível de complexidade, de realismo, eu imagino que a gente vai ter que comprar um celular no GTA 6 pra conseguir ter acesso a ele. É diferente do GTA 5, que os personagens já tinham ali o seu aparelho, e provavelmente eles vão justificar isso de alguma forma ali no modo história. Então pode ser que esse momento do jogo aí que ele tá jogando ainda não foi introduzida essa mecânica no jogo, mas nessa loja de games dá pra ver que vendem celulares também, então provavelmente essa teoria faz lógica. E mais uma sacadinha da Rockstar, quando ele dá zoom na vitrine, aparece um recado assim: estamos contratando pessoas de confiança e que aparecem, né, que vão trabalhar. Olha que situação, cara. Pelo visto ninguém quer trabalhar em Leônida. E aparentemente essa cidade ali que ele tá é Port Gellhorn. E no final da gameplay aparece, né, bem em cima ali, indicando da mesma forma daquele gameplay do posto que aparecia Capri, mostrando a cidade em que eles estão. Ou seja, é possível que o GTA 6 tenha muito mais cidades do que a gente imagina. E aparentemente essa loja de games é aquelas lojas mais de bairro, onde eles vendem consoles usados, você pode levar o seu console, trocar, dar uma diferença, e vende todo tipo de coisa no geral, assim, voltada pra tecnologia. Eles vendem até mesmo cartões pré-pagos de telefone, e ao entrar na loja, bem do lado direito, tem uma prateleira cheia de consoles, que são aqueles mesmos aparelhos que dá pra ver na casa do Jason. Então, pode ser que nessas visitas a essa loja, o Jason comprou o console dele. E dá pra ver que o design é bem parecido com o PlayStation 5. E tem até diversas cores, rapaziada. E o Jason pega ali o binóculo e dá um zoom na prateleira e tem diversos CDs ali, na verdade, mídias de jogos. É até meio irônico o Leaker que tá protestando contra o fim de mídias físicas mostrar logo isso nesse gameplay. Mas dá pra ver inclusive alguns jogos que fazem referências a jogos da vida real. Entre eles, o Glory Souls 2, que seria uma referência ao Dark Souls. E tem também um box com uma trilogia de jogos chamado We Came Together, que a comunidade já entendeu que seria uma referência ao The Last of Us. E não para por aí não, também tem algumas máquinas arcade, tem jogos clássicos. Então aparentemente no GTA 6 a gente vai poder
poder jogar jogos antigos, né, retrô, bem na pegada lá do GTA San Andreas, do que dava pra jogar no GTA 4. Inclusive lá tem um pôster daquele jogo Cubed, né, que a gente encontra no GTA 4. E um detalhe que não teve como passar batido por mim foi que bem do lado esquerdo da loja, assim quando o Jason entra nela, tem uma máquina arcade branca que tem o símbolo da Epsilon, como se fosse um jogo do epsilonismo. Será que a gente vai poder jogar esse game no jogo? Nossa, é até estranho falar isso, né? A gente vai poder jogar um jogo dentro do jogo, mano. Só Rockstar Games mesmo, né? E bom, os caras foram além no nível de ambientação dessa loja, tá? Isso porque tem diversos detalhes que você vê realmente em lojas na vida real. Desde fitas de LED, aqueles monstruários com bonecos de action figure, estátuas, os consoles e joystick por si só, jogos, tem algumas TVs passando programas, tem diversos posters que fazem referências a jogos reais, capinha de celular, tem um aparelho ali que parece fazer referência às antenas da Starlink, rapaziada, que é a operadora de internet via satélites do Elon Musk. E bom, ele já foi referenciado aí nos jogos da Rockstar. É bem possível que tenha realmente esse aparelho dentro do jogo. E o mais louco é que os televisores fazem paródia à marca Samsung, né? E tem essa marca no universo do jogo, que é a Tenchun, se eu não me engano. E dá pra ver também no balcão do atendente que tem uma televisãozinha de tubo com as câmeras da loja. E tem um outro monitor na parte de trás da loja também maior que tem essas mesmas câmeras. Então é possível, né, que esse sistema funcione, você possa no futuro ali no online aparecer na frente da loja ali e um amigo seu te ver de dentro ou até mesmo influenciar ali durante o gameplay no modo história. Galera, tem também um cartaz na porta dos fundos da loja que eu acredito que é uma referência ao próprio Red Dead Redemption 2. Isso porque dá pra ver que tem toda uma estética ali de faroeste e o nome do game seria Badlands Revenge 2. E o da hora é que tem um momento que o Jason se aproxima do balcão e tem um menu de interação ali que ele pode ver os earbuds, né, que seriam aqueles fones que você praticamente coloca dentro da orelha. E dá até pra você escolher a cor do earbuds. E lá na frente da loja dá pra você escolher também headphones, né, que é tipo esse fone aqui que eu tô usando que envolve em cima da cabeça. E você também pode escolher a cor deles. O que traz a possibilidade que de fato a gente vai poder escutar música fora dos veículos. Quem sabe, né, comprando um celular, dê pra gente escutar as rádios do jogo ou até mesmo ter um serviço de música ali fictício do game, tipo uma paródia do Spotify. Cara, as possibilidades disso são gigantescas, tá? E antes a Rockstar já tinha revelado imagem dos personagens usando fone, mas ficou meio aquela incógnita se ia ter, não ia. Até rolaram alguns vazamentos dizendo que essa mecânica foi cancelada, mas segundo esse gameplay não foi bem isso que aconteceu, né? Pelo visto ela foi lapidada e a gente vai ter ela assim presente na versão final. Só que infelizmente o hacker não consegue comprar os earbuds porque ele tá sem dinheiro. Ele tá só com $19 ali, né? O que aparenta que esse é um dos últimos vídeos que foram gravados, porque quando ele começa ali nos gameplays, ele tem um saldo muito maior. E aí ele vai causando, né? Vai gravando os outros vídeos e quando chega nesse ponto ele não tem mais grana. Inclusive quando ele sai ali do menu de interação, o vendedor até tinha uma onda com a cara do Jason. Fala, e aí, tá quebrado? Tá sem grana? Cara, esse jogo é insano, velho. Até esse nível de detalhes, os caras foram além. E assim, rapaziada, ainda não deu pra entender muito bem se o cara de fato tem uma build do jogo ou se ele teve acesso a um número limitado de gameplays, ainda mais pela estratégia de lançamento que ele vem trabalhando, né? Ele simplesmente pegou ali um gameplay inteiro e foi dividindo em períodos de 2 minutos e foi lançando pra galera, mas dá pra ver que alguns vídeos são continuação de outros, e o que parece é que esses vídeos dele estão acabando, porque hoje ele decidiu lançar 3 de vez, e ele havia comentado, né, que havia começado a lançar spoilers do jogo, inclusive fazendo ali uma votação se a galera queria o prólogo da Lúcia ou não. O prazo de conclusão dessa enquete vai ser amanhã, então é possível que amanhã, se ele realmente tiver esse prólogo, ele lance lá no site dele. Mas ó, fiquem tranquilos, se tiver qualquer spoiler, eu não vou trazer nada aqui no canal. Lógico, eu vou fazer um vídeo informando o que aconteceu e até alertando vocês, mas eu não vou falar nenhum spoiler, tá? Pode ficar tranquilo. Mas a contraponto, rapaziada, não dá pra saber se ele de fato tem esse gameplay, ou se ele só conseguiu aí esses vídeos que eu mostrei pra vocês, que não tem o celular, não tem também o modo em primeira pessoa, e nenhum dos gameplays ele jogou em primeira pessoa, o que fica o questionamento, pô, será que o GTA 6 não tem primeira pessoa? Meio difícil, né, de imaginar isso. Então pode ser que essa build que ele tá jogando não tenha esses recursos, por isso que ele não registrou. Então assim, vamos ficar ligado, tá, rapaziada? Ainda hoje podem sair mais gameplays, nada impede. O que aparenta é que ele tá desesperado, tá lançando tudo que ele tem ali, porque ele sabe que a partir do dia 27 as pessoas vão perder o interesse, principalmente depois do lançamento da Rockstar com Netflix. E outra coisa, a moeda dele tinha chegado a bater $22 milhões
dólares de valor de mercado. E agora já caiu para 12,6 milhões, uma queda de 32%, ou seja, as pessoas estão perdendo o interesse na moeda. Parece que os vazamentos estão perdendo a potência que teve no começo, então ele tá ficando meio sem saída. Se ele realmente for aplicar um golpe de pump and dump, essa janela tá diminuindo, então isso aí deve acontecer o quanto antes. Ou então amanhã ele pode lançar mais alguma coisa que vai realmente chamar a atenção do público. De qualquer forma, a gente tá registrando todo o desenrolar dessa história. E se você não quer perder o que vai acontecer aí nas próximas horas, ou até mesmo nos próximos dias, já clica aqui embaixo no botão inscreva-se, ativa o sininho, porque olha, vocês estão vendo, né? Tudo vai mudando de uma hora pra outra. Então a gente tem que acompanhar tudo pra entender o que vai rolar. Já fica ligado aqui no canal Sunny Play que você vai saber de todos os detalhes. Aliás, GTA 6 é aqui no Sunny Play. E galera, é possível que quando esse vídeo saia pra vocês eu esteja fazendo uma live, tá? Então, se essa live estiver rolando enquanto o vídeo tá no ar, eu vou estar deixando o link aqui na descrição. Vai lá e confere que a gente vai estar comentando tudo sobre essas gameplays, analisando, trocando essa ideia, porque agora faltam 2 dias pro lançamento do olhar estendido do GTA 6 com Netflix. Então a gente vai estar registrando tudo pra vocês aqui no canal, não perca. E por favor, não vá embora sem deixar o like pesado pra fortalecer. Não leva nem um segundinho, isso mostra pro YouTube que o nosso conteúdo é de qualidade e merece ser recomendado. E se você quiser assistir os nossos vídeos antes de todo mundo, ter seu nome passando na tela, acesso a GIFs, figurinhas, vídeos, lives e sorteios exclusivos, além de apoiar o nosso trabalho, já clica aqui embaixo no botão Seja Membro e vem fazer parte da Máfia Sunny Play você também. Ou clicando no botão Super Thanks a partir de R$1, deixando a sua mensagem personalizada pra todo mundo ver. E não fica por aí não, meus queridões. Escolhe um desses vídeos do canal Sunny Play que aqui só tem vídeo pra vocês continuem nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado de mais vídeo do canal. Tamo junto, aquele abraço e falou!